Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Sora. Bom dia, queridos. Vocês estão bem? Dentro do possível, né? Se possível, tudo certo. Dentro do possível, tudo certo. É isso aí, Diego. Esse é o novo tudo bem, né? A gente sempre entende que nas entrelinhas está dentro do possível, né? Mas que bom que vocês conseguem estar aqui comigo nesse horário síncrono, né? Então tá. Pessoal, vamos começar enquanto a galera vai chegando aí, vai se juntando a gente. Vocês ficaram com alguns exercícios para fazer lá numa lista de exercícios, né? A classe aluno, a classe e o seu app, a classe conta corrente e o app, e também o carro e o app do carro. Vocês conseguiram avançar um pouquinho? Eu tinha deixado um esquema, né, mais ou menos organizado lá no Moodle. Não sei se vocês deram andamento àquilo que foi proposto lá. Bah, eu não mexi muito, não, admito. Não? Tá. Mas em algum momento vai ser necessário, né, Daniel? Sim, sim. É que agora é semana, agora eu faço. Juro. Tá, Minhas aulas beleza. começaram essa semana. Oi? Comecei as aulas de verdade essa semana agora. Ah, Então, tá. Tá, tem que dar uma corrida aí para recuperar, então, é isso, Diego? eu Tá, tô fazendo as coisas agora. tá, beleza. Qualquer dúvida que surgir, eu já falo. Tá, perfeito. Então, pessoal, desculpa, eu vou começar, então. Me perdoem, pessoal. Vou começar esse início aqui de aula, dando uma passada rápida nos exercícios lá da lista e fazendo um overview, assim, geralzão, e depois, se vocês julgarem que é importante, eu posso colocar lá no Moodle isso para, né, não para vocês copiarem, mas para vocês se inspirarem, né, e fazer os seus próprios exercícios, tá? Então, eu vou rapidamente aqui compartilhar com vocês. Aqui tem o meu projeto do aluno. Vocês estão enxergando o Blue Jay? Sim, né? Sim. Tá, vou deixar o chat aberto aqui, se alguém falar comigo, eu enxergar. Então, essa aqui era a classe aluno, que tinha lá no Moodle o esboço dela, tá? Então, a proposta desse exercício, e por isso, né, exercício, era explorar algumas possibilidades. Então, aqui eu defini os atributos privados. O construtor, ele era um construtor diferente daqueles que a gente vinha trabalhando até então. Isso aqui não estava explícito lá no exercício, né, na lista de exercícios, no enunciado, mas justamente porque se trata de um exercício, então, para a gente explorar possibilidades. Aqui o construtor, esse construtor aqui, eu criei ele recebendo apenas 2 de todos os parâmetros. Então, são 7, 8, 9 atributos que essa classe tem, e aqui eu optei, então, por criar um construtor que só receba 2 desses atributos, né? O nome e a matrícula. Então, eu inicializo os atributos com esses 2 parâmetros que vieram via parâmetro, e os demais atributos inicializo com 0, né? Dentro da ideia de que quando se cria um aluno, ele tem um nome e a matrícula, e as notas elas vão acontecendo ao longo do tempo, né?
e aí vão sendo atribuídas à medida que eu tenho esses valores para colocar. Então, quando eu crio o objeto, eu não tenho esses valores. Depois, aqui na sequência, o setGet para cada um dos atributos. Aqui tinha bastante atributo, né? Para fazer setGet, para a gente fixar bem a ideia do setGet. O set sempre é void e tem parâmetro, e ele guarda o parâmetro no atributo, né? Por isso que a gente tem o this aqui, porque esse aqui é o atributo. O get sempre tem um retorno, né? O tipo do atributo que eu estou retornando, e dentro dele sempre vai ter o return com o atributo que eu estou retornando, tá? A peculiaridade dessa classe é que o G1 ele não tem um set, né? O set, o que ele faz? Ele recebe um valor e guarda dentro do atributo. Mas o G1, ele não é um valor que se recebe, ele é o resultado da média aritmética das 4 notas. Então, por isso que nessa classe aqui não tinha um set G1, e sim um calcula G1. E a atribuição ao G1 era a média aritmética das suas 4 notas. Mas o get G1 é necessário, porque se eu quiser acessar o conteúdo do G1, eu preciso ter o get, né? Lembrando que a necessidade disso tudo é porque os meus atributos, todos eles são do tipo, né? O modificador de acesso deles é private, então por isso que eu tenho que criar, né, os métodos públicos para fornecer acesso a esses atributos, tá? Depois, na sequência, continua aqui, né, setG2, getG2, e agora os métodos de comportamento. Então, aqui, os métodos de comportamento, o aprovado no G1 considera a frequência maior ou igual a 75 e a nota do G1 maior ou igual a 7. Retorna true, se não retorna falso. O apto para G2 é uma frequência maior ou igual a 75 e a nota do G1 tem que estar lá no intervalo, né? Maior ou igual a 4 e menor do que 7, retorna true, se não retorna falso. E o aprovado no G2. A média, né, entre o G1 e o G2 tem que ser maior ou igual a 5. Aqui eu criei um método média pós G2, que é esse método aqui, ó, que faz o cálculo dos dois. Poderia fazer o cálculo aqui dentro sem usar o método? Poderia, tá? Por que eu criei o método? Porque lá na lista de exercícios, no app, ele pede para mostrar essa nota, essa média entre G1 e G2. Então, por isso que eu já criei aqui um método que faz isso, né? Para poder ele estar pronto aqui. Mas não seria necessário, o enunciado do exercício não pede isso, tá? Se eu não tivesse o método, o que eu teria que fazer? Aqui dentro do aprovado G2, calcular essa média aqui, né? Guardar numa variável média e aqui testar a média. E lá no app, eu teria que fazer um get no G1, um get no G2, dividir por 2 e eu teria a média lá no app também. Então, são possibilidades de implementação. Aqui eu fiz dessa forma, mas qualquer uma implementação nessa linha que a gente comentou estaria correto também, tá? E o último método aqui é o método toString, que mostra o estado do objeto, tá? Então, isso aqui seria uma implementação da classe aluno. Não sei se alguém tem algum comentário aqui em relação à classe. Gostaria de acrescentar. Tranquilo? Lá no... Oi. Eu tenho ali um método de cálculo, calcula G1. O G1 sempre vai ganhar esse valor, ou tu tem que, tipo, fazer esse método antes para depois pegar ele? Usar o get. Tem que chamar o método. Tu chama o Porque método e depois usa o get. isso, Para pegar a nota. exatamente. Isso, Ok. exatamente. Né? Porque o valor dentro dos atributos, eles só são colocados a partir dos métodos que modificam aqueles atributos, né? Então, os métodos de acesso modificam eles de forma direta, ó, através de parâmetro, né? Então, lá no app eu chamaria
né? 7P2 passando o valor da P2. E aqui, lá no app, eu vou chamar direto o calcula. Por que que não tem parâmetro? Porque os valores das notas já estão dentro do objeto, né? Sim, Diego? Sim, certo. Tá, beleza. Mais algum comentário aqui nessa classe, aluno? Fechou? Fechamos? E no app? Bom, lá no app, o que que eu estou fazendo? Estou criando o meu objeto teclado, né? Estou criando o meu objeto teclado aqui para fazer a comunicação com o dispositivo de entrada, no teclado. Estou definindo variáveis locais ao meu método main. Lembrando, pessoal, que essas variáveis aqui, elas não tem nada a ver com os meus atributos lá da classe aluno. Elas são variáveis locais a esta classe app e ao método main. Então, elas só existem aqui dentro. O passo 1, eu leio o nome e a matrícula, e aí eu crio o objeto A1 a partir, né, passando como parâmetro o nome que eu li do teclado e a matrícula que eu li do teclado. Depois, no passo 2, eu estou lendo aqui a nota do P1, ó. Mas essa minha classe app, ela não está completa, né? O que que eu precisaria fazer aqui? Validar P1. O que que é o valor válido de P1? Um valor entre 0 e 10. Então, aqui, né, pessoal, eu precisaria ter aqui, ó, aqui um do, né? Um do aqui com, né, uma condição aqui, que enquanto o P1 for menor que 0 ou a P1 for maior do que 10, ele segue repetindo ali, tá? Então, essas validações eu não coloquei aqui no app, mas deveria ter. Tá, ok. Tá. Então, aqui, para todos eles, precisaria ter essa validação, tá? Que eu aqui não fiz, mas precisaria ter. Quando é que a gente pode guardar a nota do P1 lá no objeto, dentro do atributo do objeto? Só a partir do momento que a gente sai dessa validação e eu tenho certeza que a P1 tem uma nota válida, tá? Depois, na sequência, pessoal, eu preciso fazer a mesma coisa para o P2, também precisa validar, né? Vou deixar aí depois para quem não fez fazer. A mesma coisa para o P3, a mesma coisa para o EME e a mesma coisa com a frequência, né? A frequência daí é um valor entre 0 e 100, tá? Ó, Diego, passo 3, calculei a nota do G1. Então, depois que eu guardei todas as notas dentro dos atributos, P1, P2, P3 e o ME, aí sim eu vou calcular o G1. Se eu não executar essa linha aqui, eu não tenho nota do G1, tá? Tranquilo. Maravilha, tá? Aqui busquei a nota do G1 para mostrar, e aí agora que vem a lógica para fazer o uso dos métodos de comportamento. Então, a primeira coisa que eu fiz foi verificar se o aluno está aprovado. Se ele tiver aprovado, aprovado em G1. Se ele não tiver aprovado no G1, eu vou verificar se ele está apto ao G2. Se ele tiver, né, se isso aqui for verdade, retornar true aqui, aí sim eu vou pedir a nota do G2. Aqui também precisa ter uma validação, né? Não tenho comentário aqui, mas precisa ter. Opa! Validar a nota do G2, né? Também tem que ser entre 0 e 10. E aí, observem, pessoal, que eu só leio a nota do G2 quando ele passa pelo apto, né? Por isso que ele não está aqui fora, porque eu só preciso fazer essa entrada aí se ele tiver apto a fazer G2, tá? Então, aqui também tem que validar a nota do G2, né? Valores válidos entre 0 e 10. Precisa ter um do while aqui também. Seto a nota do G2 e aí eu verifico. Se ele está aprovado em G2, eu mostro a média, ó. Eu chamo aquele método lá que calcula a média, né? De G1 e G2 divide por 2. Se eu não tiver esse método aqui, eu tenho que definir uma variável local aqui, média, fazer o get do G1, o get do G2, dividir por 2, e aí
né, mostrar aqui direto a variável média. É outra possibilidade, tá? E aí, eu digo que ele está aprovado. Se ele não tiver aprovado no G2, aí eu digo que ele foi aprovado após o G2, e se ele não tiver apto a G2, ele está automaticamente reprovado. E aqui eu mostro o estado do objeto aluno, tá? Então, isso aqui é uma possibilidade de implementação aqui dessa classe aluno. Dúvidas, pessoal, aqui na classe aluno ou no app? Não, sério. Tranquilo? Coloquem para mim aqui no chat quem fez esse primeiro exercício aqui. Ok, o Rafa, obrigada, Rafa. O Bernardo também, maravilha. Tá. O Guilherme também, excelente. O Natan também, muito bom. Tá? Vocês usaram o template que eu coloquei lá no Moodle ou saíram do zero? Fiz do zero. Do zero, beleza, Rafa, muito bom. Quer dizer, tu começou a fazer em aula, né, esse? Isso é. Não, eu fiz o que tu fez em aula, e depois o resto eu fiz. Tá, beleza, né? O Guilherme não usou o template, o Bernardo usou, o Natan também ajudou bastante. Ah, que bom saber. Obrigada, Natan, pelo retorno, porque daí eu sei, né? Se eu continuo assim, eu vou ou modifico, né? O modus operandi aí desse modelo remoto. Maravilha, tá. Vou descompartilhar aqui e vou abrir o próximo projeto, então. O próximo projeto era o da conta. Tá? Aqui, eu vou abrir o da conta, que são essas duas telas. E aí, aqui a gente tem, então, né? Começa aqui com a conta. Ele tinha 2 atributos. O número da conta e o saldo. Construtor padrão, né? Não falava nada ali do construtor. E aqui, né? Eram os dois. Depois um set, um get para cada um dos atributos e depois os métodos de comportamento. Então, o primeiro método de comportamento era o sacar, né? Lá no exercício dizia o método sacar double valor. Então, aqui era o parâmetro, né? Qual era o valor que eu queria sacar? Diminui o valor do saldo se possível. Então, por isso que eu fiz o teste. Se o saldo é maior ou igual ao valor, aí eu diminuo. Que possibilidades que a gente teria aqui, ó? Ao invés de ser um método void, ser um método boolean para verificar a possibilidade. Então, quando eu conseguir fazer o saque, eu retorno true para poder testar lá no app e dizer o saldo foi feito com sucesso. E se não, né? Aqui ele, né? Não precisa nem else. Aqui eu faço direto o return false. Né? Então, isso aqui seria uma possibilidade de implementação para esse exercício aqui, tá? Eu fiz ele aqui da forma mais simples, ó, tá? Fiz ele só fazendo um teste ali e quando ele não consegue, né, ele simplesmente não faz. Mas o app não tem como saber, tá? Então, esse é o ônus de não ter retorno. O app não sabe o que aconteceu, tá? O Rafa quer perguntar. Fala, Rafa. Eu fiz a validação no app antes de enviar um valor que fosse válido. Isso precisa, a gente já vai chegar lá no app e vai ver que precisa ter, né? É porque aqui essa validação não é a questão dele ser um valor inválido, tá, Rafael? Aqui a questão é quando eu não tenho saldo suficiente, né? Ou tu Sim, testou o isso que eu saldo quis lá? dizer. Ah, É tu isso que eu fiz, testou o eu testei o saldo lá. saldo. Ah, perfeito. Tá, beleza também. Poderia ser também outra possibilidade de implementação, né? Essa é a beleza da programação. A gente pode fazer a mesma coisa de N formas diferentes, tá? Aqui o depositar, né? Lá no enunciado falava do depositar, né? E aí ele recebe o valor que vai ser depositado e soma no saldo. Aqui o transferir, ele recebe como parâmetro a conta de destino, para onde que vai o dinheiro, e qual é o valor que vai ser removido.
tá? Aqui também, né, eu não testo a possibilidade do saldo não ser suficiente para transferência, mas poderia. Então, aqui a gente deveria, né, se fosse implementar com essa possibilidade, colocar um boolean aqui, né, retornar true aqui, e se não fora, retornar o false. Aqui eu verifico se tem saldo, diminuo, e aí eu chamo o método depositar. Para quem? Para a conta destino, tirando o valor aqui, né? Então, esse valor aqui, ele sai do saldo desta conta aqui, e ele vai ser depositado na conta destino que veio como parâmetro. Observem que a conta destino é um parâmetro do tipo conta, então é outra conta corrente, tá? E aqui, no final, era o dígito verificador, né? Então, esse aqui usava a lógica do Capicua para inverter o valor, para eu poder somar, né? Fazer a soma do valor original da conta com o número invertido, com o número Capicua. E depois, aqui na sequência, eu quebro esse número que eu somei aqui e vou extraindo sempre o último dígito para somar a posição invertida, né? Então, é isso que eu estou fazendo lá. Eu pego o último dígito, somo originalmente com 1, depois eu somo com 2 para pegar o segundo dígito, com 3 para pegar o terceiro dígito, né? Então, essa é a lógica que soma e multiplica a posição, tá? E aqui, por fim, né, que é o que o método dígito deve fazer, retornar o último valor daquela soma ali que eu fiz. Esse é o dígito verificador, né? Aqui eu tinha deixado um system out, porque enquanto eu estava implementando, eu queria saber o que eu produzia aqui, né, na minha lógica, e por isso que eu deixei aqui também como comentário. E aí, por fim, ele retorna o último, né, o dígito, né, da última, dessa soma aqui, com os valores somados e multiplicados pela posição. E aqui, pessoal, é o método toString que retorna o estado do objeto, tá? Na sequência, o app da conta. Então, aqui eu ainda tenho um esboço bem primitivo, né? O que eu fiz aqui? Defini o meu objeto conta. Aqui eu coloquei direto os valores para construir o objeto, mas o que a gente tem que fazer? Fazer a entrada de dados e fazer a verificação, né? Então, o número da conta ele tem que ser um valor entre 1 e 999, porque lá o enunciado dizia que ela pode ter no máximo 3 dígitos, né? E não pode ser 0. E valores válidos de saldo inicial maior que 0. Atribuo o saldo e o número da conta. Depois, aqui na sequência, eu faço um depósito nessa conta, busco o saldo com o depósito, vejo qual é o dígito dela, né? Aqui também precisa validar a entrada, né? Aqui eu estou criando a segunda conta, com a mesma lógica, que ainda precisa ser feita aqui, né? Validar os valores de entrada para o número da conta aqui. E agora me ocorreu aqui que, na verdade, o número da conta, ele é um valor válido, né? Entre 100 e 999, porque a gente tem que ter 3 dígitos, né? Ele diz lá, deve ter 3 dígitos. Então, o valor válido é entre 100 e 999, tá? Vou compilar aqui para deixar salvo isso aqui, tá? Depois, aqui na sequência, né, atribuo os 2 valores e agora aqui vou fazer um saque dessa conta, mostro o que eu tenho de saldo depois do saque, vejo o dígito verificador e aqui é onde eu faço o processo, ó, de transferência, tá? Então, eu tenho da conta C1, que foi aquela primeira que eu criei lá em cima, eu vou transferir 200 coisas para conta C2. Depois eu mostro o saldo das duas, né, para ver se ele tirou de uma e colocou na outra, e mostro o dígito verificador das duas contas, tá? Então, esse aqui seria uma possibilidade de execução. De novo, né, ele não está completo aqui, precisariam todas as validações, mas a sequência de uso, né, e principalmente aqui, onde a gente trabalha com objeto, reforçando o que nós trabalhamos na última aula, daí ele fica
completinho assim o esquema, tá? Esse aqui, pessoal, vocês fizeram? Coloquem para mim ali no chat, por favor. Ou falem, né? Quem se sentir confortável. Eu fiz. Maravilha, beleza. Obrigada, Rafael. Os demais fizeram, o Bernardo também, muito bom, muito bom. Usaram o template, eu tinha posto um template lá também, né? Ah, também, beleza, muito bom, tá? Muito bom mesmo. Algum comentário ainda, pessoal, em cima desse aqui? Fechou? Fechamos esse? Vou descompartilhar aqui, então. E vou abrir o último, que é o do carro. O do carro era o que tinha uma lógica, né? Uma lógica mais elaborada, né? Esse aluno aqui eu não preciso mais. Uma lógica mais elaborada. Mas ele também estava um pouco mais explicadinho, né? Então, aqui a gente começa com a classe carro. Então, aqui eu tenho todos os atributos. O construtor, ele seguiu esse padrão aqui de inicializar 4 atributos e os outros 4 serem inicializados padrão. Essa definição de construtor desse jeito está lá no enunciado. O enunciado dizia, né, que o construtor, entre parênteses, placa, marca, modelo e cor, então ele levava vocês para cá, para criar um construtor com esses 4 parâmetros, e os demais inicializados com 0, tá? Desculpa, pessoal. Na sequência, um get set para cada um deles. Esses getters e setters eram padrões, né? Modificadores de acesso normal. Não tinha nenhuma peculiaridade. E aqui, os métodos de comportamento. Então, o primeiro, lá no enunciado, dizia o seguinte... que era o abastecer litros, né? Ele é responsável por adicionar litros, que é o parâmetro de combustível ao tanque. Então, aqui, pessoal, de novo, é um exercício, então a gente explora possibilidades. Nesse aqui, eu considerei, né, seguindo o que o enunciado dizia, ele recebeu como parâmetro a quantidade de litros para ser abastecido, mas eu considerei que aqui o usuário poderia mandar como parâmetro uma quantidade maior de litros do que seria possível abastecer. Então, por isso que eu fiz todo esse cálculo aqui, tá? Eu verifico se a capacidade do tanque é maior aquilo que eu tenho já dentro do meu tanque e mais o que eu quero colocar. Se for, eu simplesmente complemento, né? Mas se não for, eu ainda faço um cálculo aqui e retorno aquilo que sobra. Então, por exemplo, eu tenho um tanque com capacidade de 50 litros, eu já tenho 10, e eu passei como parâmetro 50. Não cabe, só cabe 40. Então, é esse o cálculo que eu faço aqui, ó. E aí eu devolvo os 10 litros que sobrou daquilo que eu queria abastecer, tá? É uma possibilidade. O enunciado, ele não deixa claro isso aqui, tá? Mas, como a gente está trabalhando aqui com exercício, né, eu acho que era uma boa ideia aqui elaborar um pouquinho mais do que aquilo que a gente já fez nos exercícios anteriores, tá? O próximo método, que é o abastecer reais, ele tem a mesma lógica, só que aqui, ao invés de abastecer litros, eu abasteço um valor. Ah, eu quero abastecer R$ 200. E aí, para isso, eu preciso saber qual é o preço aqui do litro da gasolina, né? Então, isso ele falava lá no enunciado que é a partir de um valor informado, né? E eu preciso saber também o preço do litro, que também é um parâmetro. Então, esse método tem 2 parâmetros. Quanto que eu quero abastecer e qual é o preço do litro. E aqui eu faço mais ou menos a mesma lógica do anterior, né? Eu verifico primeiro, né, quantos litros caberia, né? Baseado naquilo que ele quer abastecer de valor e quanto que é o preço do litro. E aí eu vejo se aquilo que caberia cabe, né? Baseado na capacidade do tanque e quanto que ele já tem. Se for possível, eu simplesmente vou lá e encho o tanque, né? Coloco o abastecimento. Senão eu faço um cálculo aqui e retorno lá aí a quantidade de reais. Ah,
eu queria abastecer R$ 200, mas baseado no que eu tenho de capacidade e no que cabe no tanque, eu só posso abastecer 150. Então, eu devolvo aqui os R$ 50 que sobrou, tá? Possibilidades, tá, pessoal? Não, isso aqui não estava explícito aqui, né? Mas ele é para a gente explorar um pouquinho mais a lógica. O próximo método era o capacidade de armazenamento. Só um pouquinho que eu estou sem o chat aqui, eu não vejo se o pessoal escreve. Agora sim. Opa, agora sim, tá? O próximo método é o capacidade de deslocamento, né? Que aí eu vejo quanto que eu tenho no tanque, qual é o consumo médio, né? Bem tranquilo esse aqui. O próximo era a previsão de combustível, né? Então, quanto que eu preciso, capacidade de deslocamento. Quantos quilômetros eu posso andar, né? Não, previsão de combustível, cadê? Quantos tanques de combustível são necessários para percorrer uma certa distância? Então, aqui é a viagem que eu quero fazer, e aí eu vou lá descobrir quanto que eu preciso de gasolina, né? Então, também aqui divido um pelo outro, né? Eu sei quantos litros eu preciso, e depois eu vejo aí baseado naquilo que eu preciso de tanques. Considerando, pessoal, que aqui eu estou trabalhando com o valor que ele produz como resultado direto, né? Então, se eu produzir aqui como necessidade 2,3 tanques, eu vou trabalhar com os 2,3, ó, retorno 2,3 e não faço arredondamento, né? Vou precisar de 4 tanques, né? Eu considero exatamente a medida que ele calculou. E o último método aqui era o andar, né? O andar, ele é responsável por fazer o carro andar uma certa quilometragem, que é o que vem aqui como parâmetro. Então, a primeira coisa que eu faço é verificar quanto combustível eu preciso, daí eu pego a viagem que a pessoa quer fazer e o consumo médio, né? Se eu tenho essa capacidade, né? Se eu tenho isso no tanque, né? Aí significa que eu posso viajar. Então, o que que eu faço aqui? Eu atualizo, né? O que eu iria gastar lá na minha viagem para a quantidade de tanque. Então, eu tiro o gasto em combustível e atualizo a quilometragem do carro, o quanto que eu tinha e mais o quanto da viagem, né? Aqui, pessoal, uma possibilidade seria trabalhar aqui com um método Boolean, né? Retornar true aqui se ele consegue andar e falso se ele não consegue andar. Então, a gente poderia fazer essa modificação aqui também nesse método, tá? E, por fim, o método toString, que retorna o estado do objeto, e aí aqui eu concatenei todos os atributos lá, tá? Dúvidas aqui, pessoal? Nesse aqui? Posso ir adiante? Falar do app. Então, aqui no app, o que que eu fiz? Eu criei o primeiro objeto, C1, instanciei ele com esses valores aqui de atributos, né? Depois aqui eu fiz direto, né? Quanto que ele tem de quilometragem, quanto que é a capacidade do tanque, a quantidade, o consumo médio, tá? Aqui precisaria ainda fazer entrada de dados com validação, né? Uma quilometragem negativa não é aceita, a quantidade lá, a capacidade do tanque negativo também não é aceito, a quantidade do tanque negativo também não é aceito, e muito menos o consumo médio, né? Então, aqui, para cada um, da linha 14 aqui até a 17, precisaria ter validação de entrada, né? Entrada de dados e a validação correspondente, tá? Aqui eu estou mostrando o meu objeto criado, já com todos os valores nos atributos. Lembrando que esse comando aqui e esse aqui são similares, são sinônimos. Tanto faz eu usar direto o C1, quanto usar, né, chamar o método toString. E depois aqui na sequência, pessoal, eu fiz aqui, né, o teste de todos os métodos lá de comportamento, tá? Esse aqui, ele abastece litros, de novo aqui, né? Para cada um deles, o que seria interessante aqui, né? Fazer entrada de dados e validação, né? Então, aqui, litros negativo não pode, né? Aqui, abastecer em reais, né? Os reais aqui negativo não existe, né? O valor do litro da gasolina, né?
negativo também não, tá? Mas aqui eu só usei a chamada de métodos e o teste, né, da captura do retorno e ver o que está acontecendo. Então, nesse primeiro trechinho aqui, eu abasteço litros, né? Passei a quantidade de litros, verifico quanto que ficou, né? Depois de abastecer e verifico se tem sobra, né? Se ele não conseguiu abastecer, ele vai mostrar aqui o mesmo valor zero, né? Ele vai mostrar aqui o valor original, perdão, né? E aqui, se ele retornou aqui um valor diferente de zero, significa que tem sobra, então ele mostra, tá? Aqui, da mesma forma, o abastecer em reais, aqui eu passo a quantidade de reais e o valor da gasolina, né? Seria bom se fosse R$ 5 ainda, né? E olha que não faz tempo que eu implementei isso aqui. Mas aqui eu pego, né, o valor que sobrou em reais e mostro. Depois aqui eu mostro a capacidade de deslocamento, a previsão, né, de combustível para fazer uma viagem de 500 quilômetros. Lembrando que eu não tenho conversão de tipo, então tá tudo dentro de quilômetros por litro, tá? Aqui eu faço um andar e aqui quanto que ele tem agora de quilometragem depois de andar os 100 quilômetros e quanto que eu tenho no tanque depois de andar os 100 quilômetros. E aqui eu mostro o objeto, né? O conteúdo do objeto depois de fazer essa viagem ali final de 100 quilômetros, tá? Então, isso aqui seria uma possibilidade aqui de implementação. Dúvidas, pessoal? Fizeram esse? Coloquem para mim ali no chat, por favor. Esse do carro não, né? Mas vamos fazer agora, né? Tá. Alguém fez esse do carro? Não? Eu vou colocar para vocês, pessoal, aí ao longo da tarde, né? Assim como eu disponibilizo lá a gravação da aula, né? Sempre demora um pouquinho até baixar, fazer a conversão do tipo ali. Eu vou colocar um pacotão zip lá com esses 3 projetos, não para vocês copiarem, né? Mas para vocês se inspirarem e para quem não fez, né? Se inspirar e fazer, e para quem fez, fazer uma comparação ali, né? Ver o que eu implementei, o que vocês implementaram, e pensar em possibilidades de melhorar aquele código ali, tá? Beleza, pessoal? Podemos fazer assim? Pode ser sim, acho que é a melhor forma. Tá. Pessoal, lembrando, né? Não é para copiar, né? Se a gente copia, a gente não aprende. Precisa colocar a mão na massa ali e treinar, né? Pegar o exemplo, né? Ou os templates, né? Que eu já tinha colocado lá na aula da semana passada e ir adiante, tá? Beleza, pessoal? Eu não sei se vocês viram lá no Moodle que eu coloquei para vocês um documento do Word, né, com um protótipo lá de teste de mesa, com uma área de variáveis de referência, uma área para criação de objetos e uma área para saída, que é um exercício bem parecido com aquilo que a gente trabalhou na quarta-feira, tá? Lá na quarta-feira, eu fiz junto com vocês o passo a passo, o teste de mesa, tá? A ideia agora, pessoal, é que vocês façam e depois a gente vai corrigir, tá? Então, a ideia é a gente fazer um exercíciozinho aqui durante a aula, beleza? Então, vocês baixem lá aquele documento lá e quem, né, enfim, não quiser usar, usa ali no caderno ou faz num outro material, mas a ideia é experienciar, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do BlueJ, que é essa aqui, e aí eu vou andar aqui com vocês, ó. O que vocês vão trabalhar? Eu quero saber se vocês enxergam a minha classe aberta aqui ou não. Ou só o projeto ainda. O referências, não sei o quê, 27 de maio, é isso? Isso, Sim, dá mas para ver.
Mas a classe jogo aberta à programação, não? Sim, Sim, Dá. dá pra ver. Ah, tá, beleza. Então ele abre tudo aqui certinho, beleza. Ó, então essa aqui, pessoal, é a classe jogo, tá? O que que eu tenho dentro da classe jogo? Mas aí eu acho que eu tenho que ficar restrita à minha área de compartilhamento. Eu tenho dois atributos, o nome e o valor, um construtor padrão que coloca atributo dentro, parâmetro dentro do atributo, parâmetro no atributo, os métodos getters, os métodos setters e o método toString que mostra o estado do objeto, tá? Essa é a classe jogo. E aqui eu tenho, ó, o app do jogo. E aí o que que eu quero que vocês façam? Que vocês façam o teste de mesa usando isso aqui que eu vou deixar compartilhado com vocês, com aquele documento do Word que tem lá no Moodle, né? Então, vocês vão fazer, que nem a gente fez na quarta, o que que são variáveis de referência que ele cria ali na área de pilha, o que que ele cria como objeto lá na área de heap e o que que mostra na saída. Pode ser, pessoal? Vamos fazer esse exercício? pode ser, pode ser. Maravilha. Olha Vamos só. tentar. São meio-dia e 14. Eu imagino aí que uns 5 minutos vocês consigam fazer, né? De 5 a 7 minutos. Eu vou me mutar aqui, vou deixar vocês trabalharem e depois a gente corrige, pode ser? Beleza, pode ser. Beleza. Então, vou me mutar aqui para não atrapalhá-los.
E aí, pessoal, estão prontos? Será que a gente pode corrigir ou vocês precisam de mais um minuto? Mais tempo. Tá. Pessoal, como é que vocês estão? Podemos corrigir? Precisam mais um tempinho? Aqui também, o pessoal me sinalizando, mas ainda é pouco. Os demais. Aqui, ok. Podemos corrigir. Aqui também. Obrigada, pessoal, que está respondendo aqui. Eu vou corrigindo, então, e aí o pessoal que ainda está fazendo vai finalizando, tá? Igual fica gravado, né, pessoal? Depois vocês podem recuperar aqui a gravação e aí, né, ir pausando e corrigindo o exercício, tá? Eu vou, então, descompartilhar aqui rapidamente, já volto a compartilhar, porque eu quero compartilhar junto o meu quadro, ó. O meu quadro, tá? Então, vamos lá, vamos fazer aquela sequência que a gente já trabalhou, né? Vocês já estão habituados, ó. Então, começa aqui, né? Na linha 6. Então, na linha 6, o que está acontecendo? Eu estou criando as variáveis de referência. Então, ele cria a variável V1, a variável V2, a V3, a V4 e a variável V5, tá? Isso aqui ele está criando na área de pilha. Quando a gente chega na linha 7 eu estou criando o objeto V1 e estou colocando os valores dentro
dos atributos do objeto. Então, o operador new criou o objeto e guardou os valores dentro dos atributos. O símbolo de igual, que vocês têm ali na linha 7, a atribuição, guarda o endereço de memória do objeto V1 dentro da variável de referência V1. Os objetos são criados lá na área de heap. Lembram? A gente falou na quarta? Essa área de heap é onde a gente cria os objetos. Por isso que quando a gente trabalha com objetos, a gente precisa de dois componentes, né? O próprio objeto e a variável de referência. A variável de referência tem o endereço do objeto onde ele foi criado lá na área de heap. Na linha 8, eu estou criando o objeto V2 e estou colocando os valores dentro dos atributos do objeto. O operador de igualdade leva o endereço do objeto para dentro da variável de referência. E na linha 9, eu estou criando o objeto V3. E dentro dele, eu estou colocando os valores dos atributos. O símbolo de igual, lá na linha 9, está guardando o endereço do objeto dentro da variável de referência. Na linha 10, quando eu mando mostrar, o que ele mostra? Ele mostra o conteúdo do objeto. Por quê? Lá na classe jogo, eu tenho o método toString, que mostra o estado do objeto. Então, aqui, lá na linha 10, ele vai mostrar o conteúdo do objeto. Na linha 11, ele vai mostrar o conteúdo do objeto que está lá na variável de referência V2. E na linha 12, ele mostra o conteúdo do objeto que está lá apontando, né, que a variável V3 aponta lá para o endereço onde o objeto foi criado. Na linha 14, o que ele faz? Ele faz o V1 receber o V2. Então, olha só, o V1 vai perder essa referência aqui e ele vai receber a referência do V2. Na linha 15, o V3 recebe o V1. O V3, então, vai perder essa referência aqui e vai receber o V1. O V1 agora, ele tem a referência do V2, então significa que o V3 também vai receber essa referência aqui. Na linha 16, o V4 recebe o V3. Só que o V3 está apontando para o V2, então significa que o V4 também vai apontar para o V2. E na linha 17, o V5 recebe o V1, e o V1 aponta para o V2. Então, o V5 também vai chegar aqui no V2. Então, toda aquela sequência entre a linha 14 e a linha 17 fez com que todas as variáveis de referência apontassem para o mesmo endereço de memória onde tem o objeto V2. Na linha 19, quando eu vou mostrar o V1 está apontando para cá. Então, a linha 19 vai mostrar esse valor aqui, ó, o objeto V2. Na linha 20, é para mostrar o V2. O V2 está apontando para cá. Então, ele vai mostrar esse conteúdo aqui. Na linha 21, eu estou mostrando o V3, ó, e o V3 tem o endereço do objeto V2. Então, ele vai mostrar o mesmo conteúdo aqui, ó. Na linha 22, é o V4, é para mostrar o V4. E o V4 está apontando para o objeto V2. Então, ele mostra esse mesmo valor. E na linha 23 é para mostrar o V5. Ó. O V5 aponta para o endereço de memória onde tem o objeto V2. Então, ele vai mostrar aqui esse objeto. Chegaram nesse resultado, pessoal?
Sim. Sim, maravilha. Olha só, a gente poderia se perguntar: quantas variáveis de referência eu tenho? Quantos objetos eu tenho? E o que que acontece com os meus objetos? O que que acontece com o meu objeto V1 e o que que acontece com o meu objeto V3? O que que acontece com o meu objeto V2? Então, olha só, quantas variáveis de referência eu tenho? 5 variáveis de referência. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos objetos eu tenho? 1, 2 e 3. 3 objetos. Eu consigo acessar, de alguma forma, esse objeto V1 aqui outra vez? Não. Não, nunca mais. Então, aquele objeto V1, ele ficou a cargo do Garbage Collector. Lembra do Garbage Collector? O Garbage Collector é um processo da máquina virtual do Java que vasculha essa área de heap e remove os objetos que perderam a referência. Então, aquele objeto V1 ali, ele está perdido para sempre. O Garbage Collector, em algum momento, ele passa e recolhe ele. Por isso que tem a vassourinha ali em cima naquele formulário, né? Para a gente entender que quando se perde a referência de um objeto, ele vai ser eliminado pelo Garbage Collector. O que aconteceu com o V2? Todas as variáveis de referência passaram a apontar para o mesmo endereço de memória. Então, qualquer modificação que eu fizer a partir da variável de referência vai modificar essa área aqui de memória. Tá? E o V3, o objeto V3, está perdido também. Então, o objeto V1 e o objeto V3, os dois ficam a cargo do Garbage Collector. Ele é que vai ser o responsável por eliminar aqueles objetos ali da memória, tá? Sim, pessoal. Tranquilo nesse aqui? Tranquilo. Tranquilo, beleza. Vamos fazer outro, então? Vou descompartilhar aqui minha tela. E aí eu vou mostrar, compartilhar com vocês esta aqui. Ó. Não, mas eu acho que aí vocês não enxergam ela toda. Enxergam? Vou fazer diferente. Peraí, que eu preciso pegar essa tela aqui com todo mundo de novo. Aqui. Essa aqui e essa aqui. Ó. Enxergam meu compartilhamento? O app Jogo 2, vocês conseguem ver? Opa. Aqui. Ele tá meio no canto da tela, mas dá pra ver. Aí, agora dá. Enxergam todo o app2 até o final? Ou ele está bloqueado? Uma parte? Vai até o V4. Vai até o V4, tá? Então tá cortado. Espera aí que eu preciso fazer diferente. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Eu preciso abrir ele primeiro. Preciso abrir ele primeiro. Então, já que eu mosqueei aqui no compartilhamento, eu vou abrir outro para vocês. Espera aí. Esse aqui e esse aqui, que é um pouquinho diferente. Depois a gente faz aquele lá que é igual. Agora vai dar bom, gente. Espera aí. Aqui. Espera aí. Agora vai dar bom. Agora sim, né? Agora dá para ver tudo e mais um pouco. Sim, vai até. Sim, tá certo. Agora sim, né? Ó, então olha só, pessoal. Esse aqui é um pouquinho diferente, tá?
que que a gente tem aqui? Eu criei uma outra classe jogo, ó, é o jogo 2, tá? E o que que tem aqui nessa classe jogo 2? Eu continuo tendo os mesmos dois atributos privados, o nome e o valor. Eu continuo tendo aqui o construtor, que inicializa os valores via parâmetro. Continuo tendo aqui os gets e continuo tendo os sets. A diferença é que eu não tenho toString, perceberam aqui? Ó, não tem o método toString, tá? O que que vai acontecer quando a gente executar essa classe aqui, ó? Vamos fazer esse? Vocês fazem aí, depois a gente corrige, beleza? Vou deixar uns 5 minutinhos aí para vocês seguirem ele.
Podemos corrigir, pessoal. Precisa mais um minuto. Aqui, o pessoal está sinalizando que pode. Os demais, vamos lá. Eu vou começar a correção, então, pessoal. E aí, à medida que o pessoal termina, vai acompanhando aqui, tá? Vou descompartilhar aqui rapidão para voltar a compartilhar com o quadro branco. Então, aqui eu já, enquanto vocês faziam, eu fiz o início aqui da solução, né? Só para ganhar um pouquinho mais de tempo. Então, vamos lá, ó. Eu estou aqui, estou aqui na linha 8, ó. Então, quando eu chego ali na linha 8, o que acontece? Eu crio aqui a variável de referência V1, V2, V3 e V4. E o V4 eu também inicializo com o valor null. Qual que é a diferença do V4 estar com o valor null ali na linha 8? Essas três variáveis de referência aqui, ó, a V1, V2 e V3, elas não foram inicializadas, elas só foram definidas. Lembram? Existe uma diferença entre definir e inicializar? Definir é quando eu crio, eu dou o tipo e o nome. E inicializar é quando eu coloco um valor dentro dela. Então, a V1 e a V2 e V3, na linha 8, elas não têm nada dentro delas. E a variável V4 tem o valor null. Por que null? Porque null é a inicialização padrão para variáveis do tipo referência. Se eu tentar colocar zero lá na igualdade, né? V4 igual a zero vai dar erro de tipo. Se eu tentar colocar espaço, né? Com o char, né? Aspas simples ou então aspas duplas, isso tudo dá erro, porque variável de referência, ela só aceita endereços, né? Que são criados, né, definidos quando se cria o objeto e guarda na referência. Mas se eu quiser colocar um valor padrão, é o valor null, tá? E esse valor null eu posso testar ele em comandos, né? Então, por exemplo, pessoal, aqui, né? Aqui na linha, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso testar se o V4 é igual a null, dessa forma aqui, ó. Né? Aí eu poderia colocar aqui, né, um system out print ln, né? Sou null, tá? Isso aqui, esse teste aqui de igualdade daria verdade, né? Porque o V4 é null e aí ele iria mostrar esse valor aqui, tá? Então é assim que a gente trabalha com o valor null, beleza? Seguindo aqui, ó, na linha 9, eu já fiz aqui, né? Criei o objeto V1, coloquei os valores no atributo e guardei o endereço lá na variável de referência V1. Na linha 10, criei o objeto V2 com os valores nos atributos, guardei o endereço da variável de referência V2 e fiz a mesma coisa com o V3, tá? Fiz a mesma coisa com o V3 aqui, criei ele e guardei o endereço lá dentro. Quando a gente chega lá no imprimindo tudo e a gente chega na linha 13, a linha 13 mostra o V1. Mas agora eu não tenho mais o método toString, que mostra o estado do objeto. Então, quando eu mando mostrar o V1, na verdade, eu estou mostrando o endereço do V1. Na linha 14, eu estou mostrando o endereço do V2. E na linha 15, eu estou mostrando o endereço do V3. Depois, eu vou fazer um imprimindo o V4. Esse print aqui aconteceu na linha 16. Na linha 17, ele vai mostrar o valor null, que é o que eu tenho dentro do V4. Na linha 19, o que eu faço? Eu faço o V4 receber o V1. Então, o V4 vai lá apontar para o V1.
Na linha 20, o V2 vai receber o V3. Então, o V2 perdeu essa referência e ele vai lá apontar para o V3. E o V4, ele vai perder essa referência aqui e ele vai lá apontar também para o V3. Depois, na linha 22, eu vou criar um novo objeto, o objeto V4, vou colocar os valores dentro do atributo, vou colocar os valores dentro dos atributos e vou guardar o endereço dele na variável de referência V4. Na linha 24, aparece lá um imprimindo tudo depois das atribuições. Na linha 25, eu vou imprimir o V1. Então, vamos lá. Ó. O V1, ele vai mostrar quem? O endereço do objeto V1. Na linha 26, o V2, ó. O V2, ele vai mostrar quem? O endereço do objeto V3. Na linha 27, eu vou mandar mostrar o V3. O V3, ó, ele vai mostrar o endereço do objeto V3. Sempre o endereço. Na linha 28, o V4, ó, e aí ele vai mostrar o endereço do V4, do objeto, né? Sempre é o objeto, endereço do objeto, endereço do objeto, endereço do objeto, né? Endereço do objeto, ele sempre mostra o endereço do objeto. Na linha 30, o que que eu faço? O V2, que é esse cara aqui, vai alterar o valor de 12 para 11. E quando eu mando mostrar, o objeto V2, ele vai mostrar o novo valor do V2. Mas o V2, ó, é quem? O endereço do objeto V3. Então, a gente não consegue ver o estado do objeto a partir do systemout.println do endereço do objeto se eu não tiver o método toString. Eu só consigo enxergar os endereços. Sim, pessoal, vocês chegaram nessa execução aqui? Me ajudem, me respondam lá, por favor, no chat. Chegaram aqui nesse resultado? Sim, beleza. Obrigada, Diego. Maravilha, né? O Bernardo também, o Daniel também, excelente, muito bom. E por fim, pessoal, eu quero mostrar para vocês a execução disso aqui, para a gente ver os endereços, tá? Vocês enxergam a execução? Sim, agora sim. eu apaguei. Sim, mas É, sim, agora- né? É, sim. agora sim, ó, tá? Então vamos lá, ó, pessoal, na sequência, ó, imprimindo tudo. V1, esse aqui é o endereço do objeto V1, o endereço do objeto V2, na linha 14, na linha 15, o endereço do objeto V3, viram? Esse aqui é a linha 15, ó, endereço do objeto V3. Imprimindo o V4. Na linha 17, ele mostrou isso aqui, ó. E depois, o imprimindo tudo depois das atribuições. Então, olha lá, o que que ele mostrou? Objeto V1, endereço do objeto V1. Viram que é o mesmo? Ó, lá em cima, porque não mudou, né? A gente não mexeu no V1, então ele continua apontando para o mesmo endereço de memória. Depois, linha 26.
o V2, ó. Só que o V2, na verdade, se a gente olhar aqui o nosso esquema, ó, o V2, para quem que ele está apontando? Para o objeto V3. Então, olha lá, ó, objeto V3 e aqui objeto V3, embora a gente esteja na linha 26, onde a gente mandou mostrar o V2, né? Mas ele aponta para o mesmo endereço. O V3, ó, o mesmo endereço, os dois têm o mesmo endereço. Esse aqui é o V4, tá? Esse aqui é o V4 da linha 28. E aqui, quando a gente manda mostrar, ó, o V2, olha o que aconteceu. Ele mostrou o mesmo endereço do objeto V3, ó. Porque tudo que eu faço no V2, na verdade, eu estou mexendo, ó, tudo que eu faço no V2, na verdade, eu estou mexendo no objeto V3, ó, tá? Então, isso aqui, pessoal, são endereços de memória. Como é que a gente gera esses endereços? A gente não gera. Quem gera esses endereços de memória é o operador new, quando a gente constrói o objeto. Ele cria o objeto lá na área de heap, pega o endereço onde ele criou e guarda dentro da variável de referência, tá? Sim, pessoal. Dúvidas nesse aqui? Tranquilo? A gente tinha trabalhado um pouquinho lá na revisão, né? Quando eu comentei lá o método toString, e aí mostrei assim o formato do endereço, mas me pareceu que, né, nessa aula de hoje, fazer esse fechamento aí com essa super revisão, que seria adequado, né? Sim ou não, pessoal? Sim, fez Sim. bem mais sentido. Tipo, Beleza, maravilha. A gente vai, na verdade, consolidando o conhecimento, né? Quando a gente vê a primeira vez, não faz muito sentido, mas à medida que a gente vai trabalhando, as coisas começam a fazer sentido, né? As caixas vão se conectando, né? As peças vão se conectando, tá? Pessoal, olha só, eu vou deixar para vocês aqui, ó. Vocês ainda têm compartilhado aqui. Eu vou deixar esse pacote aqui com vocês, ó, tá vendo? Esse aqui é o app Jogo 2, né? Que ainda trabalha lá com a classe jogo, onde eu tenho o método toString. É a mesma sequência, ó, que vocês acabaram de fazer, só que com o método toString, para mostrar o estado do objeto. Então, esse aqui fica para vocês fazerem, né, em casa, como exercício. E aí, se alguém tiver dúvida, o início da quarta-feira a gente pode tirar as dúvidas sobre esse exercício aqui, tá? Eu vou descompartilhar minhas telas, não sei se vocês precisam de mais alguma coisa aqui, ou se eu posso fechar aqui esses compartilhamentos todos. Vou fechando aqui, então. Pessoal, a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho. Vou deixar para vocês, então, repetindo. Vou deixar para vocês lá no Moodle esse pacote aqui, para vocês revisarem e fazerem o exercício que faltou. Vou deixar também o pacote com a solução dos 3 exercícios da semana passada, da sexta-feira. Vou deixar no card dessa semana, tá? Não vou botar lá, vou deixar aqui, tudo junto aqui, tá? E aí, na quarta-feira, a gente avança, então, na matéria. E a gente vai trabalhar com outros conceitos, outros conteúdos, tá? E no iniciozinho, né, vou dar um tempinho para a gente ver se alguém ficou com dúvida nesse app Jogo 2 aqui. Tá bem, meus queridos? Tem mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Alguma dúvida que ficou pendente? por enquanto, acho que não. Aí, Tranquilo? Tá. Vocês precisam exercitar essas práticas, tá, pessoal? Para não deixar ficar dormindo aí na memória, né? Deixar sempre ativo. Tá bom? Pessoal, muito obrigada por vocês terem entrado aqui na nossa aula síncrona. À medida que a gravação fica pronta, eu vou disponibilizar o link lá no Moodle. E aí nos vemos na quarta-feira, nesta mesma sala do Zoom aqui. Tá bem, meus queridos? Foi um privilégio. Obrigado por vocês terem estado aqui comigo. obrigado pela aula, então. Até a Obrigada, próxima. querido. Até. Tchau.
Tchau, tchau, Sara. Tchau, tchau. Tiago, tu ainda precisa de alguma coisa? Não? Vou encerrando então aqui. E qualquer coisa tu pode me mandar por e-mail também, tá bem?